Vamos ler. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar, da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Amém, igreja? Amém. Sempre dando glória ao Deus de Israel. Amém? Queria louvar a Deus essa oportunidade, dizer que é uma honra pregar aqui, ministrar na graça do Senhor Deus. E olhe para o Senhor e diga para ele: não converse comigo. Não converse comigo. Preste atenção, que no final o pregador vai fazer pergunta. Amém? Amém. Jovens, o texto que a gente leu, ou o livro que a gente leu, narra a história de uma grande multidão que estava com fome de comida, de alimentar a sua barriga. E a Bíblia Sagrada diz que uma grande multidão seguia Jesus. Mas uma grande multidão seguia Jesus pelos atos que ele fazia. Mas essa grande multidão seguia também a Jesus porque João Batista deu testemunho a Jesus, a multidão desse Jesus que está rodando sobre as regiões de Nazaré ou da Galileia. Imagina só, pregar sobre Jesus é colocar dentro da nossa boca um nome que é santo, dentro da boca de uma boca impura. Imagina aqui, se eu e você é perfeito ou é santo, se eu sentar aqui com cada um daquele que chegou e fazer a pergunta: você peca? Todos nós vamos dizer que pecamos, pois a Bíblia diz que nós pecamos por obra, por pensamento, por fala e por ato. Pecamos em tudo. E minha Bíblia diz que o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Não existe outra coisa a não ser tirar o homem do centro da vontade de Deus do que o pecado. Então toda vez que você peca, você se distancia de Deus. E toda vez que você vem à igreja carregar a sua bateria da fé, você vem dizendo: Senhor, eu pequei, eu sou pequeno, eu sou fraco, mas eu vim aqui para me aproximar mais de Ti. Perdoa todos os meus pecados. Está entendendo aí? Por que é que você vem para a igreja para pedir perdão pelos seus pecados? Por que é que a Bíblia bate tanto na tecla para você perdoar ao seu irmão da esquerda e ao seu irmão da direita? É porque o pecado separa você de Deus, e o perdão que você liberou, você recebe, junta você novamente com Deus. Deus trouxe você aqui para lhe dizer: perdoe ao seu irmão, perdoe aquele que pecou, que fez algo errado contra você. Então João Batista foi separado por Deus desde antes dele nascer. A Bíblia diz que o anjo chegou até Zacarias e disse: Zacarias, você será pai, e a sua mulher Isabel vai dar à luz a um menino, e você vai colocar o nome do menino João, e este menino será grande. Você não pode passar navalha sobre a sua cabeça e sobre a sua barba, porque ele será separado. Estou vendo gente conversar aqui, e eu disse que eu vou apontar, amém? Após então, e a minha Bíblia diz que João bateu, o anjo do Senhor dizendo a profecia a Zacarias, dizendo: Zacarias, você humilha o seu filho que vai nascer. Você não pode pegar uma navalha e cortar o cabelo dele e nem tirar a barba dele, porque naquela época a barba é um sinônimo de honra. Então raspar a barba de um homem naquela época, o costume judaico era desonrar aquele homem naquela época. Deus estava dizendo que a honra do menino que iria nascer era ele, e não poderia ser tocada. Então quando o anjo chega a Zacarias e dá a Zacarias uma profecia, essa profecia que ele dá era uma profecia que o menino seria grande, e o menino nasce, vai ser batizado pelos essênios, e depois ele aprende
entende a teoria, a prática do batismo nas águas como dizendo, isso aí é para outra hora, e não para esse público aqui me ouve. Então, quando ele passa e aprende a batizar nas águas, ele recebe de Deus um dom de batizar e de pregar o Evangelho. Quando ele está no Rio Jordão, ele sai do Rio Jordão e detalha o que ele comia. A minha Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Olhe para o seu irmão e diga para ele, nunca reclame da comida e da verdura que a sua mãe e o seu pai colocam no prato. Pois João Batista queria comer o que você come hoje. Imagina só, pregar no deserto, sol castigante, todo mundo chamado de louco, barbudo, cabeludo, magro, com a roupa diferente de todo, a pele do camelo. E todo mundo olhar para ele e dizer, esse daí é um louco em Israel. E todo mundo dizendo, ele não é louco não, só pelas suas vestes não. Ele não é louco porque ele fala diferente não. Ele é louco até no modo de comer. Ele come gafanhoto. Quando a gente pensa que ele vai tomar água, ele pega o mel para tomar. Eita cabra doido. Então a minha Bíblia diz que todo mundo tem João Batista por um diferente. Imagina só, todo mundo aqui tem uma camisa e essa camisa seja branca. E no pontinho de uma multidão que todos têm a camisa branca, tem um que tem a camisa preta. Aquele que tem a camisa preta vai ser diferente diante de toda a multidão. Assim era João Batista. Então quando João Batista falava, toda a multidão acreditava nele. Porque toda a multidão olhava para João Batista e dizia, este aí é diferente. É profeta que foi escolhido por Deus para preparar a mente do povo para que Jesus viesse para salvar o mundo do pecado. Amém, igreja? Aí a minha Bíblia diz que João Batista dá testemunho de Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da raça humana. Ele tem a mar e vai limpar a sujeira, vai jogar a sujeira no fogo e vai queimar a sujeira. Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então toda a multidão que ouviu isso, João Batista dá testemunho de Jesus, olhou para ele dizendo, João Batista é mais um louco em Israel. Eu estou vendo que ele tem um testemunho de outro louco também. Então vamos seguir a João Batista, e já que uma grande multidão segue a João Batista, vamos seguir a este Jesus também. E é aí que a minha Bíblia diz que uma grande multidão passou a seguir Jesus. É por isso que quando você lê a Bíblia, no livro de João, capítulo 2, nas bodas da Caná da Galileia, que Jesus ainda não tinha feito um milagre, mas ele ainda tinha discípulo. Era isso, por causa disso que uma grande multidão seguia ele. Está entendendo? Pode dizer amém quem entendeu? Amém. É por isso que uma grande multidão seguia ele. João Batista, diferente, deu testemunho deste homem. Então toda a multidão seguia Jesus para ver se ele era o que o João Batista falou de verdade. Olhe para o seu irmão e diga para ele, você tem que seguir a Jesus. Por acreditar. E não para entender. E não para ver se ele é ou não é. Diga para o seu irmão, ele é. Sempre será o Salvador do mundo. Só quem acredita, dá um grito de glória a Deus. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que toda a multidão seguia Jesus. E desse Jesus a multidão seguia ele. Jesus transforma água em vinho, sai beirando as beiras do mar da Galileia, cura cego, cura leproso, cura coxos, cura paralítico, cura pessoas que estavam possessas por demônio. Ele cura pessoas que tinham a mão mirrada. Ele cura a mulher de fluxo de sangue. Ele ressuscita Lázaro. Ele ressuscita a filha de Jairo. Ele ressuscita, ele faz milagre. E a multidão, a Bíblia diz que uma grande multidão seguia ele, vendo os sinais que ele fazia. Mas havia muito tempo que a multidão estava seguindo a ele. E Jesus teve compaixão. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão da multidão. E graças a Deus, Deus teve compaixão da nossa multidão aqui que está. Imagina você, se Deus tivesse retirado por um tempo o Espírito Santo aqui da terra. Não havia vida, não havia presença, não havia para que servir a Jesus. A minha alegria de servir a Jesus é porque ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, foi ao céu, e qualquer dia desse ele vai voltar para buscar a mim e a você. A alegria de servir a Jesus é porque ele fez uma promessa. Aqui você chora, mas a promessa que ele fez é que ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. É promessa, promessas e mais promessa. E a minha Bíblia diz que ele deixou escrito: pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Jovem, se Deus prometeu salvar o teu pai, tornar ele um pregador do evangelho ou pastor de igreja, creia, ele vai fazer. Se Deus prometeu salvar a tua mãe e tornar ela uma dirigente do ciclo
ciclo de oração, creia, Deus vai fazer. Se Deus prometeu de fazer um grande missionário, creia, Ele vai fazer. Se Deus prometeu e te deu o desejo de encerrar e de estudar a Bíblia, creia, porque Ele vai fazer. Eu vim aqui despertar a você o desejo de buscar a Deus. Não é o desejo de você vir a um culto, sentar aí, quando tiver a oportunidade, agarra o microfone e sai o hino lá na igreja que você congrega, pega o microfone aqui e louva Ele. Não, eu quero despertar o desejo de você buscar a Deus no colégio, de você buscar a Deus na sua igreja, de você buscar a Deus aqui, de você buscar a Deus quando for dormir, de você buscar a Deus quando acordar. Eu quero despertar você para buscar a Deus enquanto você respirar. Só quem acredita, dá um grito para me ajudar a pregar. Glória a Deus. Está entendendo aí? Aí a minha Bíblia diz que uma grande multidão seguiu a Jesus. E essa multidão, por muito tempo seguir a Ele, estava com fome. Jesus olhou para os discípulos dizendo: não tem nenhum lugar aqui perto para a gente comprar pão e fazer e dividir para essa grande multidão? E os discípulos se intrometeram dizendo: Jesus, se a gente comprasse 200 dinheiros de pão, não daria para saciar a grande fome dessa multidão aqui. E Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que André, o irmão de Pedro, Jesus conhecia André, e André conhecia Jesus. A minha Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 5, Jesus vai entrando no mar da Galileia e encontra 2 barcos ali. E os pescadores estavam no cantinho lavando a rede. Quando Jesus encontra os 2 barcos, ele pega o barco de Pedro e sai, ensina a multidão, volta e chama os 2 pescadores, Pedro e André. E a Bíblia diz que manda ele de volta para o mar, eles pescam rede, acreditam no milagre. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, segue-me, eu não vou fazer você pescadores de peixe, mas eu vou fazer você pescadores de homens. E daí então que André, esse discípulo que vai conversar com Jesus agora, ele tem a intimidade de falar com Jesus face a face e de interrogar a ele. André chega para Jesus dizendo: Senhor, no meio de tanta multidão aqui, onde ninguém tem o que o Senhor precisa, tem um jovem aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Olhe para o seu irmão e diga para ele: no meio de uma grande multidão. Fale mais forte, diga: no meio de uma grande multidão. Ninguém tinha o que Jesus queria, mas tinha um jovem que tinha o que Jesus queria. Eu aqui respeito os obreiros que aqui estão, até eu me respeito também. Haja visto que alguém me chama de jovem, mas eu até sou da idade, mas eu já estou meio avançado, né? Então, eu até me respeito e respeito os obreiros que aqui estão, mas às vezes Deus, Ele não quer só ouvir a nossa adoração. Às vezes Deus, Ele tem saudade de ouvir a adoração dos jovens que aqui estão. Imagina você, tinha lá Pedro, tinha André, tinha todos os 12 discípulos, e uma grande multidão seguindo a Jesus. Tinha uma grande multidão que ouviu e viu Jesus fazer milagre, mas ninguém tinha o que Jesus queria. Imagina só, Jesus andando aqui na terra, Ele chegar aqui, ia subir por essas portas, meu Deus, subir por essa escada aqui e sentar na cadeira, olhar para mim dizendo: você tem pão aqui? Eu dizendo: Jesus, aqui eu não tenho. Mas você tem água aqui? Jesus, eu não tenho. Mas você tem peixe aqui? Jesus, eu não tenho. Você tem o que eu quero? Jesus, infelizmente agora eu não tenho. Aí Jesus chega para vocês dizendo: jovens, vocês têm pão, e vocês de todo fato levantam dizendo: Jesus, eu tenho. Mas jovens, vocês também têm peixe, e vocês levantam, abrem a boca dizendo: eu também tenho. A minha Bíblia diz que pão, dentro da palavra, significa a palavra. A palavra de Deus, e peixe significa a unção. Então quando Deus, Ele pergunta à multidão se eles tinham pão e tinham peixe, a grande multidão não tinha, e só um jovenzinho tinha palavra e tinha unção. Às vezes a gente olha para os jovens e não dá nada. Às vezes a gente vê um jovenzinho pegar no microfone e dizendo: ih, dali está começando a pregar, está começando a louvar, mas ele tem um verdadeiro amor. Eu, quando tinha 15 anos de idade, eu comecei a pregar. Eu buscava a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, falava às noites, orando e lendo a Bíblia, caseava a aula para ir a um ciclo de oração para pregar. E eu quero que vocês não gazeiem a aula, vá para o colégio, mas eu fazia porque o desejo de pregar era maior do que eu, era muito maior do que eu. E hoje eu afirmo com toda certeza: aquele desejo não era meu, aquele desejo era de Deus que plantou dentro de mim. Está entendendo, jovem? Quando você vem à igreja e tem um desejo de deixar um versículo, e tem um desejo de louvar um hino, esse desejo não é seu, é desejo do céu que plantou dentro de você.
compromisso com os jovens. E só os jovens que estão olhando para mim, sempre com o olho assim, pode dar um grito de glória a Deus para me ajudar a pregar? Glória a Deus. Então glória! Olhe para o seu irmão e diga, você tem o que Deus quer. Você tem o que Deus quer. Mais forte, diga para ele, você tem o que Jesus quer. Você tem o que Jesus Diga quer. para ele, você tem adoração. Fale para ele, diga, você tem Você tem responsabilidade diante de Deus. responsabilidade. Diga para ele, então desperta. Então Fala desperta. para ele, desperta. Diga para ele, busca Deus. Diga para ele, ele te ama. Diga para ele, ele te quer bem. Diga para ele quer ouvir a tua voz. Diga para ele, então dá um grito de glória a Deus aí. Diga para ele, então dá um aleluia aí, porque ele quer ouvir. Eita Jesus, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu prometo que eu disse que não vou faltar. Amém? Eu queria fazer uma oração sobre os jovens aqui. Porque vocês são o futuro da igreja. Eu me lembro que quando eu era novinho, eu saí dos torrões e fui para a cidade andando. Para ir a um ciclo de oração. Não foi porque eu quis, não. Minha mãe me levou. Mas Deus tinha coisa comigo. Quando eu assisti um DVD de pregação, eu não sabia, não entendia nada. O pregador falava de Isaías, de Ezequiel, Obadia, Amós, Naum, Abacuque, eu não sabia de nada, mas eu sentia tudo. Eu não entendia nada, mas eu sentia um desejo, um arrepio. Eu sentia Deus falar comigo. E eu não entendia, os olhos enchiam de lágrimas e eu dizia, eita Jesus, eu acho que eu sou um louco. Ai, graças a Deus que Deus tornou esse sonho, essa loucura em sonho. Deus, Ele quer fazer de você um vaso escolhido. Já é, mas Ele quer lapidar muito mais. Para que vocês sejam um destaque em meio à multidão. O pecado não é ser destaque. O pecado é entender que o destaque você se torna estrela. Esse é o pecado. Mas Deus hoje quer que você seja o destaque. Por que não? Por que você não pode agarrar o microfone e pregar que nem eu? Por que você não pode agarrar o microfone e falar que nem o presbítero Wellington? Por que você não pode agarrar o microfone e louvar que nem os irmãos aqui louvam? Por que você não pode pegar o microfone e pregar que nem o evangelista aqui prega? Deus, do mesmo jeito que Ele fez comigo e com os demais aqui, Ele vai fazer na sua vida. Está entendendo? Está entendendo aí, jovem? Está entendendo, jovem? Então dá um grito de glória a Deus aí, melhor, rapaz. Jesus quer fazer na sua vida.